Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento e transformação. Hoje, convido vocês a pararem por um momento e refletirem sobre uma questão que, talvez, já tenha passado pela mente de cada um de nós em noites de insônia ou ao olhar para o saldo bancário no final do mês. Por que será que algumas pessoas parecem ter um toque de Midas, transformando tudo em ouro e acumulando riqueza com uma facilidade quase irritante? Enquanto outras, por mais que se esforcem, estudem e trabalhem horas a fio, parecem estar sempre a um passo do colapso financeiro? Será sorte? Será o destino? Ou será que existe algo mais profundo, algo invisível, operando nos bastidores das nossas vidas? Hoje, vamos desvendar os mistérios contidos na obra seminal de T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Esta não é apenas uma conversa sobre dinheiro, é uma conversa sobre psicologia, sobre infância e, acima de tudo, sobre a reprogramação do nosso próprio destino. Eker começa com uma premissa que pode chocar alguns de vocês, não importa o quanto vocês saibam sobre marketing, vendas, negociações ou mercado imobiliário. Se o seu modelo financeiro subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, nada que você saiba e nada que você faça fará muita diferença. É uma afirmação forte, não é? Mas vamos entender o porquê. Imaginem uma árvore. Vamos chamar a isso a árvore da vida. Nesta árvore, há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para os frutos, a nossa conta bancária, o nosso patrimônio, o nosso sucesso, e muitas vezes não gostamos do que vemos. São poucos, são pequenos, ou o sabor não é bom. Então, o que tendemos a fazer? Focamos-nos ainda mais nos frutos, nos resultados. Mas o que é que realmente cria esses frutos? São as sementes e as raízes. É o que está debaixo da terra que cria o que está acima dela. É o invisível que cria o visível. E aqui reside a primeira grande lição de hoje: se você quer mudar os frutos, primeiro tem de mudar as raízes. Se quer mudar o visível, tem de mudar o invisível. Vivemos num mundo de causa e efeito, e o dinheiro, a riqueza, a saúde e até o peso corporal são apenas resultados. O mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Mas como é que esse mundo interior, esse modelo de dinheiro, foi formado? Eker apresenta-nos uma fórmula essencial: a programação leva aos pensamentos, os pensamentos levam aos sentimentos. Os sentimentos levam às ações e as ações levam aos resultados. Portanto, tudo começa com a sua programação passada. E essa programação ocorreu de três formas principais: programação verbal, exemplos e episódios específicos. Vamos explorar cada uma delas, pois é aqui que a magia da autodescoberta acontece. Comecemos pela programação verbal. O que você ouvia sobre dinheiro quando era criança? Frases como o dinheiro é a raiz de todo o mal, os ricos são gananciosos. Temos de trabalhar duro para ganhar dinheiro ou a clássica não temos dinheiro para isso. Todas essas frases ficaram gravadas no seu subconsciente, sem que você perceba, estão a governar a sua vida financeira hoje. Vejamos o caso de Stephen, um dos alunos de Eker. Stephen ganhava mais de $800.000 por ano, mas terminava sempre sem nada. Por quê? Porque a mãe dele dizia constantemente que os ricos eram gananciosos e que se devia ter apenas o suficiente. No subconsciente de Stephen, ser rico significava ser uma má pessoa, e como ele amava a mãe e queria a sua aprovação, ele sabotava-se inconscientemente para se livrar do dinheiro sujo. Apenas quando ele percebeu essa conexão e reprogramou a sua mente, conseguiu acumular riqueza sem culpa. A segunda forma de condicionamento é o exemplo. Como os seus pais lidavam com o dinheiro? Eram gastadores ou poupadores? Investiam ou guardavam debaixo do colchão? O dinheiro trazia alegria ou discussões? A verdade é que, na maioria das vezes, tendemos a ser idênticos a um ou a ambos os nossos pais na arena financeira, ou então, o oposto exato. Numa atitude de rebeldia. Mas atenção, mesmo a rebeldia pode ser uma armadilha. Muitas pessoas que vêm de famílias pobres tornam-se ricas por raiva e ressentimento.
O problema é que, como a raiz da sua riqueza é a raiva, quanto mais ricos ficam, mais zangados se tornam. A cura não está em livrar-se do dinheiro, mas em corrigir a raiz emocional. E finalmente, temos os episódios específicos. Que experiências marcantes teve com dinheiro na infância? Eker conta uma história pessoal fascinante sobre a sua esposa. Quando ela era pequena, sempre que ouvia o caminhão dos gelados, pedia dinheiro à mãe. A mãe respondia: "Pede ao teu pai, ele é que tem o dinheiro." Ela corria para o pai, pegava as moedas e comprava o gelado. O que é que ela aprendeu? Primeiro, que os homens têm todo o dinheiro. Segundo, que as mulheres não têm. E terceiro, que o dinheiro serve para prazer imediato, como um gelado. Quando se casaram, adivinhem o que aconteceu? Ela continuou a esperar que o marido lhe desse dinheiro e gastava tudo imediatamente. Foi preciso reescrever esse modelo para salvar o casamento e as finanças. Agora que entendemos como fomos programados, a questão é: como mudamos isso? Eker propõe que substituamos os nossos arquivos mentais antigos por novos arquivos de riqueza. Ele identifica 17 maneiras de pensar e agir que distinguem os ricos dos pobres e da classe média. Vamos percorrer alguns dos mais impactantes, pois é nesta mudança de mentalidade que reside o verdadeiro poder. O primeiro e talvez o mais fundamental arquivo de riqueza é este: as pessoas ricas acreditam na ideia, eu crio a minha vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na ideia, na minha vida, as coisas acontecem. Se você quer criar riqueza, é imperativo que acredite que está ao volante da sua vida, especialmente da sua vida financeira. Repare, quem é que gasta fortunas em lotarias? Geralmente, as pessoas com menos posses. Elas acreditam que a riqueza vai cair do céu ou vir através de um sorteio aleatório. Elas vivem no papel de vítima. E como reconhecemos uma vítima? Elas deixam 3 pistas óbvias: a culpa, a justificativa e a queixa. A vítima culpa a economia, o governo, o chefe, o cônjuge, os pais. A culpa é sempre de algo ou alguém externo. Se não estão a culpar, estão a justificar. Já ouviram alguém dizer: o dinheiro não é assim tão importante? Eker é categórico aqui: quem diz que o dinheiro não é importante, não tem dinheiro. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que funciona e inútil nas áreas em que não funciona. O dinheiro não compra amor, mas paga hospitais, constrói escolas e alimenta famílias. E a terceira pista da vítima é a queixa. Quando você se queixa, torna-se um imã vivo de problemas. A lei da atração diz que de semelhante atrai semelhante. Ao focar no que está errado, você atrai mais do que está errado. O desafio aqui é passar 7 dias inteiros sem reclamar de nada, nem em voz alta, nem em pensamento. É um detox mental que pode mudar a sua vida. Lembre-se, não existe vítima rica. Avançando para outro conceito vital, temos o arquivo de riqueza que diz: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Há uma diferença abismal entre jogar para ganhar e jogar para não perder. Se o seu objetivo é apenas ter conforto, é provável que nunca fique rico. Mas se o seu objetivo é ficar rico, é muito provável que acabe por viver de forma muito confortável. É a lei da intenção. Se você atira para as estrelas, pelo menos acerta na lua. Os pobres atiram para o teto da sua própria casa e depois admiram-se por não acertarem em nada. Você precisa de decidir exatamente o que quer. Eker fala sobre o poder do compromisso. Não é apenas querer ser rico. É comprometer-se a ser rico. Isso significa estar disposto a fazer o que for necessário, durante o tempo que for preciso. É queimar as pontes atrás de si e não deixar outra opção a não ser o sucesso. E falando em sucesso, como é que os ricos veem as oportunidades? Aqui entra mais um arquivo de riqueza: as pessoas ricas focalizam-se nas oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam-se nos obstáculos. Onde o pobre vê um potencial de perda, o rico vê um potencial de ganho. Onde o pobre vê problemas, o rico vê soluções. Eker introduz aqui um conceito fantástico: preparar, fogo, apontar.
Sim, ouviu bem. A maioria das pessoas passa a vida inteira a preparar, apontar, apontar, apontar. E nunca dispara. Os ricos preparam-se o melhor que podem em pouco tempo, agem e depois corrigem a rota ao longo do caminho. Você não pode prever todos os problemas antecipadamente. É preciso entrar no jogo, entrar no corredor, como diz Ekir. Muitas vezes, só estando dentro de uma situação é que as portas se abrem para outras oportunidades que você nem sabia que existiam. A ação vence sempre a inação. Agora, vamos tocar num ponto sensível para muitos, o ressentimento. O arquivo de riqueza número 6 diz: as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Quantas vezes já ouvimos comentários maldosos sobre alguém que passa num carro de luxo? Que sorte, ou deve ser traficante. Esse tipo de pensamento é veneno puro. Se você vê as pessoas ricas como mais de alguma forma e você quer ser uma boa pessoa, então você nunca poderá ser rico. É impossível ser o que você despreza. Ekir sugere uma prática da filosofia Una, do Havaí: abençoe aquilo que você quer. Se vir uma pessoa com uma casa linda, abençoe a pessoa e a casa. Se vir alguém com uma família feliz, abençoe a pessoa e a família. Treine a sua mente para admirar, respeitar e amar as pessoas ricas, para que, quando você for um deles, outros o admirem, respeitem e amem também. Seguindo em frente, há uma distinção crucial sobre como somos pagos. As pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. O problema de trocar tempo por dinheiro é que o tempo é limitado. Ao escolher um salário fixo, você está a colocar um teto nos seus rendimentos. Os ricos, por outro lado, acreditam em si mesmos e no valor que entregam. Eles querem participação nos lucros, comissões, stock options. Eles preferem o risco de não ganhar nada se não produzirem, porque sabem que, se produzirem, não haverá limites. Se você está num emprego com salário fixo, Ekir sugere que comece, pelo menos, um negócio paralelo ou negocie uma remuneração baseada em performance. Nunca coloque um teto no seu rendimento. E falando em rendimento, chegamos a um dos maiores equívocos financeiros. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido, não o rendimento do trabalho. É comum as pessoas perguntarem quanto é que ele ganha? Mas raramente perguntam qual é o patrimônio dele. O patrimônio líquido é composto por 4 fatores: rendimentos, poupança, investimentos e simplificação. É como um carro com 4 rodas. Se você só se foca no rendimento, o salário, está a tentar conduzir um carro com uma roda só. Vai andar às voltas e não vai a lugar nenhum. Você precisa de ganhar, precisa de poupar o que ganha. Precisa de investir o que poupou para que o dinheiro cresça e precisa de simplificar o seu estilo de vida para que não precise de uma fortuna para viver bem. A lei de Parkinson diz que as despesas aumentam sempre na proporção direta dos rendimentos. É por isso que ganhar mais dinheiro raramente resolve o problema financeiro se não houver gestão. O que nos leva à gestão do dinheiro? As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Não é que os ricos sejam mais inteligentes, eles apenas têm hábitos financeiros diferentes e de apoio. Ekir apresenta um sistema de gestão muito simples e eficaz, o sistema dos potes. A ideia é dividir cada dólar, ou euro, ou real, que entra em contas específicas. 10% para a conta da liberdade financeira, este dinheiro nunca é gasto, apenas investido para gerar rendimentos passivos. É a sua galinha dos ovos de ouro. Outros 10% para uma conta de diversão, sim, você precisa de gastar dinheiro para se sentir rico e mimar o seu espírito, para não se sentir privado. 10% para poupança a longo prazo, 10% para instrução, porque se você não cresce, você morre, 50% para necessidades básicas e 10% para doações. O segredo não é o montante, é o hábito. Mesmo que você só tenha 1 euro, divida-o. 10 cêntimos para a liberdade, 10 cêntimos para a diversão, e por aí adiante.
Mostre ao universo que você consegue gerir o pouco, e ele dar-lhe-á muito. Mas de que serve tudo isto se tivermos medo? O medo é natural. A diferença é que as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. O arquivo de riqueza número 16 diz exatamente isso. É preciso treinar a mente para agir mesmo quando estamos com medo, mesmo quando estamos desconfortáveis. O conforto é o lugar onde sonhos morrem. Se você quiser crescer, tem de expandir a sua zona de conforto, o que significa, por definição, entrar numa zona de desconforto. Quando sentir medo ou desconforto, não recue. Diga a si mesmo, eu devo estar a crescer e siga em frente. A sua mente é o maior guionista de novelas dramáticas da história. Ela cria cenários de catástrofe que nunca acontecem. Aprenda a controlar a sua mente, a selecionar pensamentos que o fortaleçam em vez de o enfraquecerem. E, finalmente, chegamos à importância de aprender constantemente. As pessoas ricas aprendem e crescem o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre pensam que já sabem tudo. As 3 palavras mais perigosas do mundo são eu já sei. Se você não está a viver a vida que deseja, é porque há algo que você não sabe. Os ricos são humildes o suficiente para aprender com quem tem mais sucesso do que eles. Eles entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer, ter. Os pobres acham que é ter, fazer, ser. Se eu tiver muito dinheiro, poderei fazer o que quiser e serei um sucesso. A realidade é, se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, serei capaz de fazer o que é preciso para ter o que desejo. O objetivo de ficar rico não é apenas o dinheiro, mas quem você se torna no processo. Eker encerra sua filosofia com uma ferramenta poderosa, as declarações. Ao contrário das afirmações, que muitas vezes o nosso cérebro rejeita porque sabemos que não são verdadeiras naquele momento. Uma declaração é uma intenção oficial manifestada ao universo. Eker sugere que coloquemos a mão sobre o coração e façamos declarações verbais, seguidas de tocar na cabeça e dizer, eu tenho uma mente milionária. Isto cria uma vibração física e emocional que ajuda na reprogramação. Portanto, meus amigos, a jornada para a riqueza não é apenas uma jornada externa de acumulação de bens. É, primeiramente, uma jornada interna de transformação pessoal. É arrancar as ervas daninhas das crenças limitadoras plantadas na nossa infância. É instalar novos arquivos de prosperidade no nosso disco rígido mental. É assumir a responsabilidade total pela nossa vida, admirar o sucesso, focar nas oportunidades, gerir o que temos e agir apesar do medo. O livro de T. Harv Eker não é apenas um manual, é um espelho. Ele obriga-nos a olhar para as nossas falhas financeiras não como culpas do destino, mas como reflexos do nosso próprio pensamento. E a boa notícia, a notícia libertadora, é que pensamentos podem ser mudados. Modelos podem ser reescritos. O termostato pode ser ajustado. Ao encerrarmos este episódio, deixo-vos com um desafio prático. Durante a próxima semana, observem os vossos pensamentos. Quando se apanharem a culpar, justificar ou reclamar, parem imediatamente. Façam o gesto de cortar o pescoço para lembrar que estão a matar a vossa prosperidade financeira. Quando virem algo caro que desejam, em vez de dizer não posso pagar, perguntem como posso pagar. Comecem a gerir o vosso dinheiro hoje, mesmo que sejam apenas algumas moedas. Lembrem-se, vocês têm o poder de criar a vossa própria realidade financeira. As raízes criam os frutos. O interior cria o exterior. Trabalhem no vosso mundo interior, e o mundo exterior cuidará de si mesmo. Muito obrigado por me acompanharem nesta exploração de Os Segredos da Mente Milionária. Espero que estas sementes de sabedoria encontrem solo fértil na vossa mente e produzam frutos de abundância extraordinária. Até ao próximo episódio. Continuem a crescer, continuem a aprender e, acima de tudo, continuem a agir. Um grande abraço e muito sucesso para todos vocês.